Daniel não disse mais nada, mas eu, em meu íntimo, sabia que ele não queria a minha companhia, embora não quisesse aceitar esse fato. Eu devia ter notado que o nosso amor, ou melhor, o amor de meu irmão, já se havia consumido, e o que ele buscava era uma vida de liberdade, na qual não se incluía a companhia de uma irmã, ainda mais uma irmã feito eu. Eu era sinônimo de pecado e Daniel não queria mais pecar. Ao contrário, ao optar por estudar no Rio de Janeiro, estava claro que Daniel buscava se afastar de mim, enterrando em seu passado aquele amor obscuro que vivíamos, carregado de culpas. Depois daquela conversa, voltei para o meu quarto. Estranhamente sentia-me mais feliz, mais segura, menos criminosa. Pensei em minha mãe e comecei a chorar de saudade. Há quanto tempo não havia nem ouvia falar dela. Seria muito bom reencontrá-la e eu, intimamente, voltei meus pensamentos a Deus e agradeci. Esses trechos que eu acabei de ler é do livro Desejo, Até Onde Ele Pode Te Levar, do espírito Daniela e Leonel, psicografado por Mônica de Castro. Tudo bem com vocês? Eu sou o Walker Pova e no vídeo de hoje é esse livro que eu quero compartilhar com você. Uma das leituras mais impactantes, mais chocantes, e veio de um romance espírita. Esse livro foi psicografado em 2001 pela médium escritora Mônica de Castro, e quando ele foi psicografado, quando ela escreveu, ela queria fazer algumas interferências, colocar alguns elementos que caracterizam um romance, mas a Daniela queria contar a história dela exatamente como tinha acontecido. Ela não aceitou essas intervenções da escritora, ela aceitou algumas intervenções do Leonel na segunda parte. O livro é composto por duas partes. A primeira parte, quando ela ainda está encarnada, conta a história dela, da última encarnação que ela teve, e a segunda fase, quando ela já está desencarnada. E o Leonel, ele intervém muito mais na segunda fase, porque a intervenção dele é mais para conselhos, para mensagens de amor, de perdão, muito mais voltado aos leitores, porque é realmente uma história muito forte, muito chocante. Como eu falei, a Daniela, ela não aceitou as intervenções da escritora para compor o que caracterizaria um romance mesmo. Então, ficou muito mais aqui um relato, uma confissão. A história que está aqui é uma história de incesto, uma história nua, crua, chocante. Ao mesmo tempo, é impossível a gente ler e não ficar sensibilizado, não ficar emocionado, não ficar mexido com essa história. Se por um lado ela choca pela nueza, pela crueza de detalhes em que ela coloca aqui e ela não esconde nada, por outro lado a gente fica cheio de ternura, cheio de compaixão pelo sofrimento dos personagens. A Daniela e o Daniel, na última encarnação, eles nasceram irmãos gêmeos, mas eles trazem de vidas passadas uma história de paixão, e não é uma paixão bonita, é uma paixão desenfreada, é uma paixão que ela não pode continuar, ela precisa acabar, porque nós nascemos para amar, e o amor, ele é doce, ele é suave, ele é gostoso, ele é companheiro, ele é amigo. O amor não faz mal, ao contrário da paixão, que arde, que queima, que nos leva à degradação. Então, eles reencarnaram como irmãos, passaram por várias encarnações. Na segunda parte do livro ela fala a respeito, quando ela lembra das encarnações que ela teve. Então, eles passaram por várias encarnações, cada uma dessas encarnações, depois que eles se conheceram numa determinada encarnação lá atrás, e eles iniciaram essa paixão, agora, em cada vida, eles tentam mudar isso, eles tentam transformar isso em amor. Então, eles voltam de várias
formas diferentes, de vários parentescos diferentes para tentar consertar isso, mas sempre fracassam. E como você viu na primeira leitura que eu fiz, no primeiro trechinho que eu li, o Daniel ele já está mais propenso a mudar, a transformar. Então nesta última encarnação ele já, embora no princípio ainda mais novinho, ele tem essa paixão, esse fogo que o consome e que acaba fazendo com que ele e a Daniela vivam esse sexo porque na verdade o relacionamento deles é muito mais sexo do que qualquer outra coisa. Essa paixão é carnal mesmo. Mas à medida que ele vai amadurecendo, ele vai percebendo que aquilo não está certo, que não está correto, que não é por aí. E aí ele já vai, antes dela, amadurecendo, crescendo. O que vai transformar a Daniela numa pessoa ainda mais degradante, vai fazer com que ela caia ainda mais. Como ela mesma diz no romance, numa parte do romance, ela chega ao fundo do poço e quando ela chega lá, ela começa a se enterrar na lama. E isso acaba levando ela a cometer uma atitude deslocada, uma atitude desvairada, louca, e enfim, que não é bom para ninguém. Nem para ela, nem para o Daniel, nem para outras pessoas envolvidas, porque eles têm esse romance deles, essa paixão que eles vivem, mas obviamente é em segredo porque são irmãos, né? E todas as pessoas que vivem esse tipo de relacionamento, eles não vivem para escandalizar a sociedade, tanto que eles não contam, né? Eles vivem isso em segredos. Afinal de contas, o que a Daniela relata aqui e o que ela faz, a história que ela conta, e só foi publicado em 2014, foi psicografado em 2001, mas publicado só em 2014, a escritora Mônica de Castro, a médium, ela tinha receio o tempo todo de publicar, ela sempre achava que não era a hora, até pelo impacto, né, da história. Então ela só publicou em 2014, mas o objetivo da Daniela sempre foi ajudar pessoas que vivem nessa situação, mesma situação que ela viveu com o Daniel. Então depois de desencarnada, com a ajuda dos espíritos amigos que vão se aproximando, e quando ela aceita, né, ser ajudada, porque a maneira trágica como ela desencarna, então no princípio ela não aceita muita ajuda, não sabe muito bem o que está acontecendo, mas depois quando ela recebe essa ajuda, quando ela aceita essa ajuda dos espíritos, ela percebe o erro que ela cometeu. Porque na verdade, o que ela queria, o que o Daniel queria e o que todos nós queremos aqui nessa vida é a felicidade. A gente quer viver a felicidade. Só que muitas vezes nós lutamos a luta errada. Então, ao invés de encontrar a felicidade, a gente encontra a dor, a gente encontra o desespero, a gente encontra tragédias no nosso caminho. Porque, principalmente quando a gente é cego pela paixão, todo tipo de paixão, todo tipo de relacionamento que não traz aquela tranquilidade, um relacionamento que você não dá liberdade para o outro, um relacionamento que você vê o outro como uma coisa sua, uma posse, isso não é amor verdadeiro, isso é um amor, uma paixão, não é um amor, é uma paixão, né? Porque amor mesmo de verdade não acontece de você viver um relacionamento infeliz. E na maioria das vezes a gente não percebe que a gente está vivendo uma história, vivendo uma situação que não é verdadeira, que não vai nos levar à felicidade, mas a gente não consegue sair dela. E a Daniela nos traz essa lição de que é preciso. Se o relacionamento não é bom, é preciso. E eles nascem como irmãos porque aqui na nossa sociedade, o relacionamento entre irmãos, entre pai e filho, mãe e filho, pai e filha, mãe e filho, entre irmãos, não é aceito pela sociedade, não é crime. Se as pessoas são maiores de idade, a lei não interfere nisso. Mas a sociedade não aceita. Para a sociedade, isto é errado. Então, quando eles nasceram aqui, a Daniela e o Daniel, é justamente porque a sociedade não ia aceitar, o conceito é de que isto é errado, então eles não iam viver esse amor carnal, mas iam viver o amor fraterno. Encarnaram com este propósito, mas não conseguiram, porque
Aquilo que já vinha de outras vidas, a paixão, o desejo da carne, falava mais alto, falou mais alto desde que eles eram adolescentes, e isso não destruiu apenas eles, mas também a família inteira. Porque os pais descobrem isso, eles não conseguem esconder, porque dentro da mesma casa, vivendo um romance desse tipo, irmãos, a mãe logo desconfiou e contou para o pai, e o que se sucede é uma verdadeira tragédia nesta família. Então é uma história tocante, chocante, emocionante, um turbilhão de emoções enquanto você está lendo, porque a Daniela, ela nos conta com uma verdade muito grande, mas também com um sofrimento muito grande. Ela consegue nos passar esta sensação, esta emoção, essa verdade de que muito mais do que qualquer outra coisa, havia um sofrimento muito grande, tanto dela quanto do Daniel e também dos pais, que morreram com a dor de ver os filhos, o Daniel e a Daniela, vivendo esse amor, essa paixão, esse relacionamento. Não era um amor, era uma paixão, um relacionamento. E ela chamava de amor, porque ela era confusa, ela achava que aquilo era amor, mas não era. Nunca foi. Depois que ela desencarna, ela percebe que aquilo não era amor, que aquilo nunca foi amor, que amor não era aquilo, e nos traz na segunda parte do livro uma mensagem muito bonita do que é o amor, do que é viver um relacionamento de verdade e das lutas que nós travamos com os nossos sentimentos. Então eu acho que é uma leitura muito válida que eu quero compartilhar com você, porque a gente não sabe, mas muito mais pessoas do que imaginamos vivem esse tipo de situação, vivem esse tipo de relacionamento. Algumas pessoas não chegam a viver isso, mas têm esse sentimento, esse desejo proibido por alguém que é proibido. Por mais chocante que seja, é fato que existe mães com atração nos filhos, filhas com atração nos pais, irmãos com atração na irmã, e alguns até vivem estas experiências. Eu não estou aqui falando de pai que fica com a filha ainda criança, não estou falando disso, estou falando de pessoas adultas que trazem estas emoções, que trazem essas sensações, esses sentimentos, essas paixões, este desejo da carne, que acarreta tanto sofrimento, tanto para os envolvidos diretamente, quanto para aqueles que estão em volta. E essas pessoas, elas precisam, elas merecem a nossa compaixão, a nossa... como é que eu posso dizer? Não é que a gente vai aceitar isso. Nós não aceitamos. Na nossa sociedade nós não aceitamos. E isso é para o bem dos envolvidos. Porque quando nascemos aqui, com um parentesco tão estreito, e se temos esse tipo de sentimento, o relacionamento não deve acontecer. É para o nosso crescimento, é para a nossa elevação, é para que a gente aprenda o que é o amor e comece a viver o amor de fato, o amor verdadeiro, o amor puro, aquele amor que nós estamos destinados a viver. Mas a gente não deve condenar quem não consegue. A gente jamais deve fazer isso. É uma mensagem que a Daniela nos passa, que o Leonel nos passa, de compaixão, de perdão, de compreensão. E o que essas pessoas precisam, mais do que qualquer outra coisa, é a ajuda daquelas pessoas que já estão mais esclarecidas, que não vê isso como algo, não é uma aberração, é aquilo que se traz de outras vidas e que veio não como algo para ser vivido, mas como algo para ser modificado, para ser transformado. Um sentimento ruim para ser transformado num sentimento bom. Esta é a mensagem do livro, desejo até onde ele pode te levar. Uma leitura chocante, como eu já falei, impactante, mas eu acho que até necessária para que a gente entenda esse tipo de situação, esse tipo de relacionamento e as dores e os sofrimentos que as pessoas vivem ao viver esse tipo de relação, esse tipo de paixão, de desejo que destrói, não constrói em momento algum, ele apenas destrói. Então,
É esse livro que eu queria compartilhar com você hoje, Desejo, até onde ele pode te levar, da Mônica de Castro, pelos espíritos Daniela e Leonel. Vale lembrar que a história da Daniela é uma história verdadeira e ela obteve a permissão dos espíritos superiores para contar esta história. Se você gostou desse vídeo e quer mais como esse, é só você se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim, o YouTube vai enviar para você cada um dos vídeos que eu postar aqui no canal no momento em que eles forem publicados. E não se esqueça de deixar o seu joinha, o seu comentário e compartilhar com os amigos. Obrigado pela sua atenção e nos vemos no próximo vídeo. Até lá!